É um autor de renome mundial e um ativista pela paz e, embora seja muito pegado à sua pátria israelita, é igualmente um duro crítico das suas políticas. No último livro, A Horse Walks into a Bar, David Grossman combina o humor e o horror no que muitos veem como uma metáfora das contradições que dividem o país. É com muito prazer que recebo David Grossman aqui em Jerusalém. Thank you for having me, Isabel. No seu livro A Horse Walks into a Bar, o protagonista, Dovalé, é uma personagem moral e humanista, mas tem ao mesmo tempo um lado grotesco, que mostra o lado feio do mundo. Ele personifica os seus sentimentos contraditórios relativamente a Israel. Bem, antes do mais, é uma personagem literária com muitas camadas e contradições intrínsecas. Esta é a razão que faz as personagens literárias parecerem vivas. Mas talvez, mais que tudo, Dovalé é uma pessoa que, por causa de algo que lhe aconteceu quando era criança, quando tinha 14 anos, a sua vida tomou um rumo diferente daquele que deveria ter seguido. De algum modo, pode dizer-se que ele vive em paralelo à vida que deveria ter vivido. Talvez também, se quiser, Israel tem este destino, porque nos últimos anos tornámos-nos numa espécie de mini-império. E acho que a partir desse momento entramos no rumo paralelo errado da nossa vida, do nosso ser. Parece que existem muitas mensagens neste livro, mas há alguma em particular que queira transmitir? A história que eu conto é acerca de uma criança, Dovalé, que mais tarde se torna ator de stand-up comedy, e o livro decorre num clube noturno. Mas Dovalé, que era uma criança muito sensível e frágil, e muito criativa e apaixonada, de repente, quando tinha 14 anos, foi enviada pela primeira vez na sua vida para fora de casa, para um tipo de acampamento semi-militar, pelos quais todos passámos quando tínhamos 14 ou 15 anos. Até esse momento ele tinha vivido a vida toda com uma família que era muito simbiótica. Ele, a mãe e o pai, e era a primeira vez, como eu disse, que ele foi afastado deles. E depois, um dia, quando ele estava no campo de treinos, uma mulher soldado surgiu e perguntou: "Quem é o Dovalé?" Ele respondeu: "Sou eu." E ela disse: "Anda, vem comigo, despacha-te, vamos. Tens de estar às 4 em Jerusalém para o funeral." E ele ficou chocado. "Que funeral? Ninguém me falou de um funeral quando saí de casa." Rapidamente, com a mochila a ser feita por outros soldados, ele é metido num veículo militar e enviado durante 4 longas horas para o funeral em Jerusalém. Mas ele não fez uma pergunta e ninguém lhe disse: "Quem morreu? A mãe ou o pai?" E estas 4 longas horas foram bastante traumáticas na sua vida e moldaram verdadeiramente o seu destino. Por vezes penso que a forma mais astuta de crueldade é a indiferença. Dovalé também parece uma figura bastante isolada enquanto permanece diante de uma audiência que o vai abandonando um a um. E ele fala para um círculo de pessoas cada vez menores. Eu sei que talvez resista a este tipo de referências autobiográficas, mas esta situação faz-me pensar em si, porque no seu país há quem o considere um traidor devido às suas convicções. Sente-se cada vez mais isolado no seu próprio país? Do you ever feel that you're more and more isolated in your own country? Sinto que as minhas opiniões estão cada vez mais isoladas e sinto que cada vez mais pessoas desistem de compreender esta realidade de veras complicada e escolhem a simplicidade. Por isso se vê como cada vez mais israelitas estão a ser tentados a olhar para o conflito, abandonando qualquer tentativa de alcançar uma solução política e racional. E, ao invés, estão mais propensos ao fanatismo e ao fundamentalismo. Isto vê-se nos dois lados. Acontece em Israel e acontece na Palestina, o que torna uma solução quase impossível.
Mas também vemos as vozes dissidentes, as vozes que se opõem às correntes principais de pensamento em Israel serem silenciadas. Estou a pensar no governo israelita, que disse, por exemplo, que autores como os senhores não vão receber subsídios de Estado porque não são considerados leais ao Estado hebreu. E eu pergunto-me o que significa essa lealdade. Devia perguntar-lhes a eles o que isso significa. Primeiro que tudo, penso que nem deveria sequer justificar a minha lealdade. Nasci aqui, este é o meu lugar, tenho uma parte ativa na vida de Israel, na cultura de Israel. Não penso que a questão da lealdade deveria sequer ter sido levantada. É uma pergunta fascista. Esse é um dos sinais da deterioração da democracia e da percepção democrática em Israel. A minha lealdade é para a minha arte. O que tento fazer nos meus livros, na minha escrita, é documentar o mais que posso, da forma mais fidedigna possível, as nuances da vida aqui em Israel. Porque penso que esta vida aqui é uma vida fascinante, mas por vezes é insustentável. Isso leva-me a um dos seus primeiros romances, Até o Fim da Terra, no qual uma mãe se lança numa viagem para fintar o que aqui é conhecido como notificação, a notícia de que o filho morreu ao serviço do exército. Eu sei que a realidade e a ficção se misturaram quando escreveu este livro, porque recebeu uma notificação. Mas o que quero saber é o efeito que pode ter numa sociedade viver com medo das suas crianças serem mortas. That your children will be killed. Talvez haja uma coisa que caracteriza a sociedade israelita mais do que tudo o resto. Essa coisa é o medo. É o medo das nossas crianças irem para o exército, mas é também o medo de caminhar na rua. O governo e a direita estão a utilizar este medo de uma forma cínica. Temos um primeiro-ministro que é bom a apurar e a colocar em evidência os perigos reais que Israel enfrenta. E nós enfrentamos perigos reais aqui no Médio Oriente, mas ele sabe como misturar estes perigos com os ecos dos traumas do passado. Eu acredito que uma sociedade que é dominada pelos medos é uma sociedade em declínio, que não tem a energia nem a vitalidade que necessita para florescer, para desabrolhar e também para resolver os seus problemas existenciais. Se categorizarmos as coisas em categorias de medo, de desespero, não vamos longe. No fim, acabamos por realizar os nossos maiores medos. Pedimos à nossa audiência na internet para nos enviar algumas perguntas para esta entrevista. Eu gostaria de dar voz a algumas destas questões. George Miller pergunta como é possível sair desta espiral de ódio e raiva e podemos juntar medo que vemos crescer. A sociedade está agora formatada por estes medos, quer a israelita, quer a palestiniana. E as pessoas sentem verdadeiramente que estão condenadas a viver assim para sempre. O ar do desespero é tão pesado que as pessoas já não têm a energia mental para imaginar como pode ser uma vida em paz. Por isso precisamos de líderes e de políticos, mas também de intelectuais e de escritores que formulem a opção da paz, que insistam na revitalização desta opção da paz, que hoje não existe de todo. Pensa que vai ser capaz de ver a paz enquanto for vivo, ou mesmo durante a vida dos seus filhos? Eu espero bem que sim. A minha luta pela paz não é apenas para que palestinianos tenham a sua casa, a sua pátria e a sua dignidade. Eu não quero que vivam as suas vidas debaixo da sombra da ocupação. Eu não quero fazer sombra a ninguém, porque quando faço sombra a alguém, é a minha vida que fica à sombra. Porque sou israelita e judeu, desejo ver Israel florescer em paz, ver o que é que vai fazer por nós, pela primeira vez na nossa história antiga e na nossa história recente, viver uma vida sem medo.
Fala-se muito da solução dos dois Estados, mas parece estar morta. Não a mate tão depressa. Não está morta. É a única opção possível. A solução de um único Estado, pensa que os israelitas conseguem imaginar isso? Acredita que estes dois povos, o israelita e o palestiniano, estão não só marcados por um século de violência, mas também verdadeiramente distorcidos? Acredita realmente que estão suficientemente maduros para colaborarem de forma eficiente e positiva numa única entidade política? Isso não vai acontecer. Esta questão leva-nos à pergunta de Robbie Wilson: como podem os progressistas fazer triunfar a ideia de Israel como um Estado cívico de judeus, árabes e outras minorias, em vez de um Estado hebraico? Não, eu não quero ser ou ter apenas um Estado judaico. E penso que será sempre importante existirem outras comunidades e outras minorias aqui neste lugar, em Israel. Pessoas que se sintam e sejam totalmente iguais à maioria judaica e pessoas que interajam em conjunto, judeus e árabes, drusos e cristãos, e criem um lugar rico e próspero aqui em Israel. Como vimos, é um crítico do primeiro-ministro israelita e o senhor disse recentemente que ele estava a dirigir o país de olhos bem fechados. O que quis dizer? Não consigo perceber como é que uma pessoa tão inteligente, uma pessoa com conhecimento histórico tão profundo como ele, ignora a realidade. Ignora o facto de que se Israel se fiar apenas no seu poder, a um dado momento, que Deus o impeça. E este é o único contexto em que vou recorrer a Deus. Israel vai ser derrotado. Vai haver uma potência mais forte, mais astuta e mais corajosa, uma potência mais sofisticada que vai derrotar Israel. Gostaria de lhe colocar mais uma questão da nossa audiência das redes sociais. Hernan Penha faz uma pergunta que deve estar na cabeça de muitas pessoas. Ele diz: eu considero Netanyahu um criminoso de guerra. E os senhores? Não, eu diria que ele é um criminoso de paz, porque durante estes anos todos ele tem evitado todas as oportunidades para a paz e porque tem recusado constantemente criar uma opção para negociar a paz com os palestinianos. E isto é perigoso. Ao fazer isto, ele coloca Israel em grande perigo, porque, como sabe, esta crença de que se batermos nos palestinianos com um pau cada vez maior, então eles vão começar a amar-nos e começar a negociar connosco, é uma ideia muito primitiva. Há uma recusa muito profunda, há muitos anos, em todas as lideranças israelitas, em ver a situação do ponto de vista dos palestinianos. Isto é algo para o qual talvez eu possa contribuir para o debate como escritor. Temos de permitir à história palestiniana de se infiltrar nas nossas consciências. Temos de compreender o que deixa os palestinianos tão furiosos com tanto ódio que os faz correrem nas ruas para nos apunhalarem de forma maciça há tantos anos. Se pelo menos permitirmos isso, talvez possamos deixar de estar em guerra com eles. O primeiro-ministro israelita comparou o autodenominado Estado Islâmico e o Hamas e vice-versa. Pensa que é uma comparação justa? O Hamas não é a minha parte favorita da sociedade palestiniana, porque são fanáticos, fundamentalistas, e na sua declaração de base desejam abertamente a erradicação de Israel e a edificação de um Estado Islâmico nas suas ruínas. Contudo, o Hamas, por causa da sua estrutura e da situação geopolítica, também tem interesses políticos, ao contrário do Daesh. Por exemplo, encontramos no seio do Hamas gente que é a favor de uma Hudna. Uma Hudna é um termo árabe que designa um longo cessar-fogo, que, aliás, negociam quando lhes interessa. Mas eu olho a longo prazo e digo, ok, se calhar, se tivermos uma Hudna com os palestinianos de Gaza, com o Hamas durante 10, 20, 25 anos, talvez as coisas consigam mudar.
Israel é cada vez mais visto no estrangeiro como um Estado pária. O senhor viaja muito. Nunca teve vergonha de ser israelita? Sinto vergonha do que faz o meu governo. Não tenho vergonha de ser israelita. Ainda penso que este país é um local incrível. Às vezes temos a tendência de apenas criticar completamente Israel. E esquecemos como é que este país foi forjado 3 anos depois do Holocausto, depois da Shoah, e o facto de se ter construído sozinho, verdadeiramente a partir de cinzas, e de ter criado aqui uma grande cultura, e uma agricultura, e uma indústria de alta tecnologia, e muitas camadas de vida que são únicas. E como já disse, eu não quero viver em nenhum outro lugar. Muito bem, deixe-me dar-lhe um exemplo concreto e ver o que pensa disso. A União Europeia começou a indicar nas etiquetas os bens que vêm dos colonados. O senhor é contra os colonados na Cisjordânia. O que pensa acerca disto? Penso que têm o direito de o fazer e, na verdade, estou satisfeito, porque isso significa que aceitam a ideia dos 2 Estados, aceitam a total legitimidade de Israel dentro da linha verde. Têm o direito de mencionar aos seus consumidores que estes produtos vêm de locais disputados. De certa forma, é um preço que Israel criou a si mesmo. O senhor é um fervoroso defensor da paz. Verificámos isso durante esta entrevista. Recebemos esta pergunta de Mahmoud Doquilosho, que indaga sobre o que faria para os palestinianos traumatizados. Primeiro que tudo, penso que os palestinianos devem fazer algo pelos palestinianos traumatizados, pela Palestina traumatizada. O que eu tentei fazer desde sempre foi olhar para a realidade e escrever sobre a complexidade deste conflito. Escrevi a vida dos palestinianos e a situação da ocupação em 3 livros, um romance e 2 livros documentais. Aliviou de alguma forma? Aliviar-me? Não. Sabe, eu tomo a realidade muito a sério. E a alternativa é ser cínico ou desesperado acerca da situação. E eu não quero ser nenhum dos 2. E olho para nós neste momento, a maior superpotência da região, e somos ainda vítimas dos nossos medos, dos nossos pesadelos, por vezes dos medos e pesadelos dos nossos vizinhos e dos nossos inimigos. Não estamos a tomar o nosso destino nas nossas mãos. Deve ter um grande prazer em escrever, o que o deve afastar desta realidade. Pode falar-me um pouco do prazer que retira em escrever ficção? Sim, é bastante mais prazenteiro do que escrever sobre a nossa realidade. Ser um escritor deixa-nos em contacto com as opções infinitas de cada situação humana. Em cada situação humana existe um arsenal enorme de opções, de potencial, de paixões, de energias. Às vezes é muito difícil regressar à realidade quando acaba o meu dia de trabalho, ao fim de 6, 7, 8 horas. E eu tenho de regressar à realidade, especialmente a esta terrível realidade. É mesmo muito difícil. Para terminar, gostaria de regressar ao seu último livro, A Horse Walks into a Bar. Está repleto de piadas, tem piadas do princípio ao fim. Eu pergunto-lhe se tem alguma piada em particular para nos contar. O livro tem muitas piadas. Eu gostei muito de o escrever por causa da torrente de anedotas. E eu, que sou uma pessoa que raramente se recorda de uma piada, agora sei para aí umas 30. Mas vou contar-lhe uma anedota que não está no livro, mas tem a ver com o nome do livro, A Horse Walks into a Bar. Um cavalo entra num bar e pede um copo de vodka. O barman olha para o cavalo, admirado, serve-o, e o cavalo agarra no copo e bebe de um trago. Quanto é? Pergunta o cavalo. $50, responde o barman. O cavalo paga e vai-se embora. O barman corre atrás do cavalo. Desculpe, senhor cavalo, por um momento, é incrível, nunca vi nada assim, um cavalo que fala. O cavalo fitou com atenção e diz-lhe, com preços destes, nunca mais vai ver nenhum. David Grossman, many thanks for being with us on the program. Thank you.